Bom, o nosso convidado nesse dia de derby é o ex-centroavante William, que hoje é treinador de futebol. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse novo desafio do William, mas o William era goleador. Desde quando surgiu no Santos, teve 2 oportunidades na Ponte Preta. Em 2010, jogou 26 jogos, marcou 14 gols. Depois retornou em 2013 com 58 jogos e 29 gols. Ô William, o que você pode falar a respeito dessa rivalidade que você sentiu na pele em Campinas entre Ponte Preta e Guarani? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde a todos da Bandeirante. Então, eu tive a oportunidade de participar de um derby e sei o tamanho que é de um derby para a cidade, né? O que envolve a história. E, inclusive, tive até a felicidade de fazer o gol, né? Nós ganhamos de 3-1 no Brinco. E eu tive a felicidade de fazer um gol de cabeça nesse dia. Uma rivalidade, já passei por outros clássicos, mas é uma rivalidade muito grande, eu comento com todo mundo. Muita gente pergunta, né, para mim sobre clássicos que eu disputei, e um dos clássicos que eu falo que é bem tenso durante a semana, se fala muito sobre o clássico, é o Derby Campineiro, né? Então, para mim, foi uma honra ter jogado um clássico, como se dizia assim, como esse, né, da grandeza que ele é, né, e ainda mais fazendo gols ainda, né, e ainda mais fazendo gol e podendo ajudar a Ponte Preta naquele dia, naquele jogo. Agora, William, sobre dia de derby, né, como que você sentiu a preparação, você que atuou só um derby campineiro, e foi no ano de 2013, e aliás, você chegou a marcar gol, já a gente vai falar do seu gol, mas como que foi a preparação naquele dia? Guto Ferreira era o treinador, você no comando de ataque ao lado do Chiquinho, e é claro que a torcida ponte-pretana não se esquece daquele dia, Campeonato Paulista, a Ponte venceu o Guarani por 3-1, mas como que é o dia de derby? A preparação para aquele jogo foi na verdade, como a gente fala, é diferente, né? Não que os outros jogos não sejam, mas todo clássico ele é diferente. Até a forma como você lida durante a semana, a sua concentração nos treinamentos, né? O atleta, a maioria deles procura até dormir mais cedo, se recuperar mais, porque sabe que um clássico, ele tanto pode jogar você para cima, como ele pode trazer uma instabilidade dentro do clube e até para o atleta muito grande, né? E aquela semana foi uma preparação muito boa, né? Nós estudamos bastante a equipe do Guarani, né? Os pontos positivos e negativos da equipe deles. E aí procuramos colocar velocidade. Era uma equipe que tinha bastante dificuldade nessa transição, né? Quando eles estavam no campo de ataque, nessa transição defensiva deles, eles tinham um pouco de dificuldade para recompor. Aí foi onde a gente conseguiu achar alguns contra-ataques, conseguimos fazer os gols. Você tem alguma história curiosa, William, para contar sobre aquele dia, sobre a preparação do time, sobre tudo que aconteceu no Brinco de Ouro? Era Campeonato Paulista também, apenas a 3ª rodada do Campeonato Paulista em 2013. Não, tem uma história assim. Nós tínhamos nos preparado, estava tudo no script, né? Como foi escrito durante a semana, como foi passado, e aí nós fomos pro hotel, todo mundo concentrado. E naquele dia eu lembro que o ônibus mudou a trajetória, né? Da onde a gente vinha, do hotel, mudou a trajetória. E aí tá todo mundo se perguntando no ônibus, mas pra onde a gente tá indo, né? A gente, vai passar no Moisés, mas o jogo não é no Moisés, né? Só que aquele dia a torcida da Ponte estava nos esperando, eles queriam fazer uma recepção para nós. E eu nunca tinha visto aquilo, né? Você passar pelo teu estádio para depois ir pro estádio adversário, né? Já participei de outro clássico, de outros clássicos, e você vai direto. E aquele dia foi legal porque a gente mudou a trajetória do que a gente fazia, né? Corriqueiramente, nos jogos, e a gente acabou indo pro estádio, e aquilo ali para nós inflamou.
torcida da Ponte inflamou, porque estava lotado em frente ao Moisés Lucarelli, mas lotado. E eles batendo no ônibus e gritando, sabe? E aí começou, aí, pô, aquilo ali já começou, nós já ganhamos o clássico ali. Então traz uma motivação muito grande. Agora, o jogador que marca gol em derby, ele fica marcado para a história, né? Ele entra para a história. Você que já marcou gols em grandes clubes do futebol brasileiro, era artilheiro, como que foi ter marcado o gol, que aliás foi um gol importante para a Ponte Preta aquele dia, no Brinco de Ouro, foi o primeiro gol do jogo, né? Abriu o placar para a Ponte. O que você se lembra em relação àquele gol? Então, a respeito de marcar gols em clássicos, eu já fiz gols em vários. Acho que não teve um clássico que eu passei em branco, graças a Deus. Vou me considerar rei de clássico aí, porque eu marquei jogando pelo Ceará contra o Fortaleza, pelo Fortaleza contra o Ceará, né, jogando pelo Avaí contra o Figueirense, Santos, São Paulo, Santos, Corinthians, Santos, Palmeiras, consegui marcar em várias ocasiões, né, em vários clássicos. E esse da Ponte eu sabia da rivalidade, sabia da grandeza do clássico que envolvia. E o torcedor, durante aquela semana, onde eu passava, o torcedor falava, pô, vamos fazer gol, William, vamos fazer gol. Então você fica martelando aquilo na sua cabeça. Aí você fica, se eu fizer um gol no clássico, cara, eu vou cair mais ainda nas graças da torcida. Eu já estava com moral com o torcedor, mas ali eu já comecei a cair nas graças da torcida, você fazendo um gol. E eu lembro que depois que eu marquei esse gol, que teve a vitória, tudo, eu passei no mesmo posto para poder abastecer o carro de novo. Tinha alguns torcedores pontepretanos ali, os caras, pô, que golaço de cabeça! E aí já começaram, então, te traz uma segurança também para você dar continuidade no seu trabalho, traz dá uma moral para você perante os torcedores. Fazer gol em clássico é muito bom, né? E ainda mais contra o rival. William, sobre a atual situação da Ponte, salários atrasados, a questão do transfer ban, que demorou para ser pago, o time está lá embaixo só com 1 ponto, é claro que tem 3 rodadas ainda, mas como você vê essa atual situação da Ponte Preta? Imagino que à distância você esteja torcendo pela Ponte também, né? Não, a minha torcida pela Ponte, ela é enorme. Eu sempre tive um carinho muito especial pela Ponte Preta. Foi um clube que sempre me abraçou. Nas 2 passagens que eu tive, o torcedor pontepretano, sempre quando eu estou em Campinas comigo, sempre me tratou muito bem. E eu tenho um desejo um dia de trabalhar na Ponte. Eu vejo essa situação, ela é muito complicado. A gente sabe que o nosso futebol, ele passa por um momento difícil. O Brasil, né, acho que vamos dizer assim, financeiramente, não é um dos melhores, não é um cenário muito bom, e ainda mais para Ponte Preta. É ruim, nenhum atleta, acho que não só falando de atleta, acho que ninguém quer trabalhar e não receber. Todo mundo, né, quer trabalhar e poder estar recebendo o seu salário, porque você tem as suas coisas para pagar, as suas contas, né, querendo ou não. Mas o jogador ganha bem, o cara ganha bem, mas ele também tem as dívidas dele, ele também tem os compromissos dele, né? E essa é uma situação complicada. Eu estou falando dos atletas, mas também isso inclui funcionários, né? Às vezes você tem a tia da cozinha, né, que ganha um salário mínimo, né? Você tem o tio que corta a grama do campo, você tem o porteiro que fica ali. Então, essa é uma situação lamentável, acho que não deveria acontecer dentro do futebol. Fico triste por estar acontecendo isso com a Ponte, né? Espero que os dirigentes que estão à frente da Ponte Preta, eles busquem recursos para que isso seja sanado o mais rápido possível, para que não só atletas, mas funcionários recebam seus salários, as coisas voltem a acontecer, a Ponte Preta consiga contratar atletas e também ter dentro do cenário do futebol uma estabilidade, né? Porque você para de pagar, os atletas não querem nem jogar num clube que não está pagando. E isso também é ruim para a instituição, né? E o que você espera do derby deste sábado, William? Guarani numa fase completamente diferente, a Ponte precisando vencer o jogo. Agora, sobre o derby de sábado, lógico que a torcida é pela Ponte, né? Porém, clássico, ele é clássico, já se fala, né?
A Ponte não vem bem, o Guarani vem numa crescente muito grande. Porém, eu já participei de clássicos em que eu joguei um pelo Avaí contra o Figueirense. O Figueirense estava muito melhor do que a gente na tabela, né? Os caras estavam muito bem. O Avaí, na época, na ocasião, estava sendo criticado bastante. E nós fomos lá e ganhamos o clássico. E aí muda tudo no cenário, né? Aí é o que pode acontecer e é o que a gente espera, né? Porque clássico às vezes ele se define em detalhes, né? Eles são definidos em detalhes. E ainda mais o nervosismo do jogo, acho que não só por parte da Ponte, mas do Guarani também vai ter. Então, porque ninguém quer perder. Por mais que eles estejam melhores dentro da competição, sabe que uma derrota para a Ponte traz uma instabilidade para eles dentro da competição e no clube também, né? Porque ninguém quer perder clássico. Mas a nossa torcida é para que a Ponte ganhe esse jogo e comece a ressurgir dentro da competição, né? Agora, para encerrar, William, até agradecendo a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria que você falasse dessa sua nova fase na carreira. Agora como treinador, você trabalhando na Portuguesa Santista, e eu imagino que já já você vai ter grandes oportunidades no futebol profissional. A gente vê o Roger, que recentemente estava jogando bola, né? Já conquistou 2 acessos na carreira, está no esporte, foi um grande jogador e agora está sendo um grande treinador. E eu estou esperando que você seja um grande treinador também, porque você tinha muita inteligência dentro de campo, você é um cara que fala muito bem, e eu imagino que essa didática esteja sendo passada para os seus jogadores também, né, William? Graças a Deus eu consegui. Quando eu terminei, eu também fui pelo mesmo caminho que o Roger está trilhando, né? Que é ser de treinador. Eu sempre tive uma leitura do jogo muito boa, e acho que até por causa disso que surgiu a vontade de ser treinador. Eu tinha uma liderança dentro do vestiário também, nos clubes onde eu passei, eu sempre tive a liderança, uma liderança positiva, graças a Deus, né? E devido a essa liderança e essa leitura de jogo, isso começou a surgir, né, com muita força no meu coração de terminar e fazer os cursos e poder ser um treinador, né? E graças a Deus hoje eu já terminei todas as etapas, né? Fiz a licença B, a A e recentemente eu terminei a licença Pro da CBF Academy. Já tive uma experiência como auxiliar técnico do Sub-20 São Caetano, agora uma experiência como na Copa São Paulo, tive uma experiência como treinador do Sub-20 da Portuguesa Santista no Campeonato Paulista. Nós montamos a equipe com 20 dias, né? E nós conseguimos classificar, né? O Paulista Sub-20 hoje, para quem não sabe, cai em 6 equipes, são 2 de cada chave, né? E você montar um time com 20 dias e você não cair, classificar o time, e ainda nós emplacamos 4 jogadores no profissional. Para o nosso trabalho isso é muito bom, né? Para mim é muito bom. Então, agora esperando as oportunidades, né? Esperando as oportunidades. E eu creio que logo logo elas vão surgir e poder trilhar o meu caminho agora como treinador, né? Então, isso é que eu espero pro futuro. Logicamente que está nas mãos de Deus, né? E a gente sabe que Ele sempre tem o melhor para nós, mas é continuar enquanto não surgem as oportunidades, é continuar se aprimorando, continuar estudando o futebol, continuar vendo, né? Eu gosto de ver, assistir bastante, né? Para que você possa aprimorar cada vez mais os conhecimentos, né? Porque a gente está sempre em aprendizado.